Olá, boa tarde. Sou eu, Rosicléia, estou aqui mais uma vez. É o nosso programa Variedades, aqui na TVRP, canal 9 da NET. Mais uma vez estamos aqui, eu quero agradecer a você que está aí juntinho com a gente e quero agradecer aqui o programa Variedades, sendo um oferecimento da Center Comunicação Visual. Placas, faixas, baús, fachadas, adesivos em plotters e olha, na promoção, banners a partir de R$15. A Center Comunicação Visual fica na Rua Saldanha Marinho, 933, é no centro de Ribeirão. Os telefones 36366962 e 36104755. Abre de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Tem o site www.centercomunicaçãovisual.com.br e o e-mail centercomunicaçãovisual@hotmail.com. É a Center Comunicação Visual, 16 anos de tradição. E também junto com a gente aqui, a Sonoarte. Você sabe, né? Qualidade de vida começa com uma noite bem dormida. Na Sonoarte você encontra colchões, camas, travesseiros, protetores de colchões, tem conjunto box, sofás retrátil e muito mais. A Sonoarte fica em 2 endereços, para sua melhor comodidade. Na Avenida Antônio de Ederixen, 305, com estacionamento próprio e loja climatizada. Abre de segunda a sexta, das 9h30 às 20 horas e aos sábados, das 9h30 às 15 horas. E na Saldanha Marinho, lá você encontra o Daniel na Saldanha e na Antônio de Ederixen, o Vitor. Na Saldanha Marinho, 362 no centro, com estacionamento conveniado. Funcionando de segunda a sexta, das 8h30 às 18 horas e aos sábados, das 8 às 15 horas. É a Sonoarte, a arte de dormir bem. Bom, hoje nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Pasqualato Geraldo, que vai nos trazer alguns assuntos muito importantes sobre o trânsito, enfim. Como vai, doutor? Olá, tudo bem, Rosicléia? Tudo bem, tudo bem. Dr. Rodrigo Geraldo é advogado e especialista em leis de trânsito e também coordenador da OAB, é isso? Isso, coordenador de assuntos de trânsito da OAB Ribeirão Preto e região. Tá certo. Bom, a primeira pergunta, houve recentemente algum tipo de modificação para a habilitação? Isso, a habilitação vem sentindo várias trocas na lei, ocorrendo várias mudanças na lei, e uma das mudanças que está sendo discutida recentemente é sobre a implantação do simulador de trânsito, se é obrigatório, se não é, se é facultativo, se vai ser mais oneroso ou não ao cidadão, se vai ser provocar um transtorno maior para o cidadão ou é uma melhoria para o cidadão. Eu acredito que o simulador é uma grande melhoria, é um avanço no processo de habilitação do cidadão e faz com que o cidadão tenha mais uma boa prática antes mesmo de relar no veículo. Ele consegue praticar e ter noções do veículo antes de colocar o dia a dia dele na prática da direção. Ele consegue, através do simulador, errar e conseguir corrigir o seu erro, tendo a possibilidade de melhorar cada vez mais. Certo, certo. E me diz uma coisa, doutor Rodrigo, a segunda pergunta que está aqui, como está a prestação de serviços das autoescolas hoje? Olha, a prestação de serviço das autoescolas é algo preocupante. Por quê? Porque as autoescolas, uma grande maioria das autoescolas hoje está visualizando apenas o dinheiro e não visualizar realmente o foco que é a aula, que é o conhecimento, que é a prestação de serviço correta. As autoescolas, elas têm que melhorar esse intuito de poder fazer com um candidato melhor, um aluno melhor, para ser um motorista melhor. Então, tem que mudar esse foco das autoescolas, parar de brigar através de preço. Nós, em Ribeirão Preto, temos a habilitação mais barata de toda a região e isso é um absurdo porque os custos estão cada vez mais altos e a habilitação está cada vez mais barata. Então, a preocupação está sendo apenas o preço e não o candidato em todo o seu conhecimento e toda a sua extensão. Doutor Rodrigo, aqui tem uma pergunta. Eu gostaria que o senhor explicasse um pouco sobre o trâmite para se habilitar como motorista. Tá. O processo de habilitação, ele inicia com o pré-cadastro. Depois do pré-cadastro, ele pode ir
procurar uma autoescola ou não, o aluno, o candidato pode por si só tomar conta do seu processo. Então ele faz o pré-cadastro, pode ser através do Poupa Tempo ou através da Ciretran. Depois ele faz o curso teórico. Ele tem a possibilidade, que hoje ainda é facultativo o simulador, que vai ser provavelmente obrigatório a partir de janeiro. É obrigatório o simulador, o candidato vai passar pelo simulador. Então ele faz o curso teórico, simulador, prova teórica e depois ele vai procurar uma autoescola, como é assim conhecido, um centro de formação de condutores, para poder fazer as aulas práticas e fazer o exame prático logo em seguida. Muito bem, olha, tem mais uma aqui. Agora, falando um pouco sobre o trânsito em nossa cidade, o que o senhor tem a dizer? Olha, o trânsito em nossa cidade, ele está passando por uma transformação. Por quê? Porque a quantidade de veículos está sendo cada vez maior e o cidadão está começando a ficar irritado e começando a ter consciência que o veículo, ele na verdade é o transporte apenas, ele serve apenas para o transporte. E esse veículo está perdendo a sua finalidade, porque está sendo mais rápido você vir de ônibus, você vir de moto, você vir de bicicleta do que com o seu veículo, com o seu automóvel. Então, o veículo automotor, ele tem que ser entendido dessa forma, não como um veículo de luxo. E esse veículo de luxo, agora, nós estamos entrando aí nos corredores de ônibus, que é a discussão do momento na cidade de Ribeirão Preto, da necessidade ou não dos corredores de ônibus, Rosicler. Os corredores de ônibus, eu acredito que seja uma melhoria também para o transporte, porque você consegue locomover mais pessoas por um preço mais barato do que seria o automóvel, o preço da gasolina está muito alto, então você locomove mais pessoas no menor espaço de tempo. Tem que priorizar o veículo coletivo, tem que ser criado realmente as faixas exclusivas para ônibus e os comerciantes estão assim falando, olha, é preocupante isso, eu vou perder cliente. Muito pelo contrário, onde passa o ônibus, ele carrega mais pessoas e mais pessoas irão consumir nesses estabelecimentos. Então a discussão, a preocupação do comerciante, ela é lógica, tem que existir. Mas isso vai trazer melhoria para esses comerciantes e também, vamos ser sinceros, tem que pensar no coletivo, na melhoria para todas as pessoas como um todo, não só no comerciante. Mas a faixa de ônibus, só por si só, ela não é só a melhoria útil, Rosicler. Porque o que ocorre? Você precisa também de pontos de ônibus melhores, ônibus com ar-condicionado, para que você fale para as pessoas, deixa o seu carro em casa e venha de ônibus. Venha no ônibus, porque o ônibus vai te levar mais rápido, forma mais confortável, mais segura. Então, essas características têm que ser todas ao mesmo tempo. Mais econômico, né? Exatamente. Ao mesmo tempo analisadas pelo consumidor, para que ele possa optar. Eu não vou de carro porque eu vou ter congestionamento, dor de cabeça, perigo de assalto, perigo do meu carro estacionado ser arranhado, amassado. E então eu prefiro ir de ônibus trabalhar. Então, o transporte coletivo em Ribeirão Preto precisa da faixa de ônibus, mas não só isso. Tá certo. Mas tem mais uma aqui, olha. Quais os principais problemas enfrentados por motoristas ao se deslocar para o centro da cidade, doutor Rodrigo? Olha, o centro da cidade, em horários de pico, está ficando um congestionamento inaceitável, tá? Nós precisamos da prefeitura que façam realmente medidas urgentes no centro para poder fazer com que as pessoas venham até um centro de uma forma, através do transporte público e também que evitar esses congestionamentos, fazendo vias mais rápidas, eliminando alguns semáforos, impedindo o trânsito em algumas ruas, para fazer o fluxo de veículos, carros chegarem até o centro e saírem do centro de uma forma mais rápida e mais coesa. Bom, doutor Rodrigo, eu tenho uma pergunta a fazer, essa inclusive não está nem escrita aqui. Sim. Um pedestre está passando na calçada e existe um estabelecimento com um convênio e o carro está saindo, né? E só que existe a calçada. Certo. Tá? O carro está saindo e está a pessoa passando. Aí, de repente, vem um funcionário da loja e faz com que o pedestre pare para o carro poder passar. E detalhe, andar dentro da calçada para poder ir para a rua e ir embora. Isso é certo, doutor Rodrigo? Olha, o pedestre na calçada e na faixa de pedestre,
ele tem a preferência 100%. 100% de preferência. Você não pode impedir o trânsito do pedestre na calçada nem na faixa de pedestre. Então, o pedestre na faixa de pedestre e na calçada, ele tem 100% de preferência, Rosicler. Não pode impedir o pedestre para poder esse veículo se locomover pela calçada para depois da preferência para o pedestre. Não, a preferência é do pedestre. Calçada é exclusiva para o pedestre. Tanto é que as pessoas têm que se preocupar não só com o carro. A pessoa é dona da calçada, mas ela tem que fornecer ao público essa calçada. Ela tem que se preocupar desde o piso que coloca na calçada. Isso tudo é norma de trânsito. A calçada é considerada como via, parte da via. Então, a calçada, a pessoa tem que colocar o piso correto para a pessoa não escorregar. Fazer a acessibilidade, que as pessoas não se preocupam, elas plantam árvores, elas plantam vários itens na calçada, porque fica bonito, uma flor, uma floreira. Não é assim. Tem que dar ênfase ao pedestre. Tá certo. Olha, a gente vai dar uma pequena pausa, mas daqui um pouquinho a gente volta. Tem mais perguntas aqui para a gente fazer para o nosso amigo Dr. Rodrigo Pasqualato Geraldo. Estamos de volta com o nosso programa Variedades, e você sabe, o programa Variedades sempre aqui junto com você no oferecimento da Center Comunicação Visual, onde você encontra placas, faixas, baús, fachadas, adesivos em plotters e muito mais. A Center Comunicação Visual fica na Rua Saldanha Marinho, 933, no centro, aqui em Ribeirão Preto. Os telefones 3636-6962 e 3610-4757. Abrindo de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. Tem o site www.centercomunicaçãovisual.com.br e tem o e-mail centercomunicaçãovisual@hotmail.com. E também junto com a gente aqui tem a Sonoarte, né? Você sabe, olha, qualidade de vida começa com uma noite bem dormida. Na Sonoarte você encontra colchões, camas, travesseiros, protetores de colchões e muito, mas muito mais. A Sonoarte fica em 2 endereços para a sua comunidade. Na Avenida Antônio de Ederix, em 305, com estacionamento próprio e loja climatizada. Abre de segunda a sexta das 9h30 às 20 horas e aos sábados das 9h30 às 15 horas. E tem também na Saldanha Marinho, 362 no centro, com estacionamento conveniado, funcionando de segunda a sexta das 8h30 às 18 e aos sábados das 8 às 15 horas. É a Sonoarte, a arte de dormir bem, aqui junto com a gente no nosso programa Variedades. Bom, vamos continuar, né, com esse bate-papo aqui com o nosso amigo, Dr. Rodrigo Pasqualato Geraldo, falando sobre o trânsito. Como ele mesmo falou, tem muita coisa para ser falada. Talvez não seja possível falar sobre tudo hoje, mas vamos falando aqui. Mais uma perguntinha que eu vou trazendo aqui. Agora a gente vai falar sobre as infrações de trânsito, que, aliás, ele falou que tem muitas, né? Quais são as infrações mais costumeiras praticadas pelos condutores, doutor Geraldo? Tudo bem. Vamos lá. Infrações de trânsito, costumeiras ou não, eu gosto de enfatizar sobre infrações de trânsito que, se nós respeitássemos as normas de trânsito, não precisaria nos preocuparmos com a pena. Essa é a primeira coisa que eu falo. E que a autoridade de trânsito
nós não falamos em infrações de trânsito, nós falamos em multa, que a preocupação é só o pagamento, que deveria ser outra, deveria ser a segurança do trânsito. Então, ponderando esses dois aspectos, temos que falar que as infrações de trânsito mais cotidianas são celular, avançar semáforo, o sinal vermelho, o semáforo vermelho. O que, aliás, é muito comum a gente ver por aí, né? Exatamente. E uma das infrações mais comuns, que é a ultrapassagem na faixa contínua, que nós vamos enfatizar agora que houve mudança nessa lei, a majoração de valor. Então, o que nós temos que falar sobre as infrações de trânsito? A partir de novembro agora, houve uma alteração na lei, falando que quem passa na faixa contínua, ou quem vai fazer ultrapassagem pelo acostamento, ou na lei do racha, teve majoração de valores e majoração de penas, tudo a maior. Por exemplo, quem passa na faixa contínua pagava uma multa de R$ 150, R$ 160. Hoje foi para R$ 957,70. É um valor muito além. É de 900% mais ou menos o aumento dessa infração. Eu sou contra o aumento do valor tão drástico assim? Sou contra. Só que nós verificamos que uma colisão numa faixa contínua sempre é uma colisão que nós chamamos de frente a frente. E isso provoca morte, na maioria das vezes. Aí o valor de R$ 957 fica um valor pequeno, ínfimo, perto do problema que gera uma batida, uma colisão, passando a faixa contínua. Então, o que nós temos que fazer? Por que eu também sou contra o valor muito maior? Eu sou a favor que esse condutor seja parado e seja conduzido através de uma suspensão de habilitação, de aulas de trânsito, que ele tenha noção que ele vai ficar sem a sua habilitação. O condutor, ele perdendo a sua habilitação, ele perde as pernas. Então, automaticamente, a punição maior não é o pagamento da multa. Porque a multa, se ele tem potencial financeiro, ele joga esse boleto junto com os outros boletos que ele paga, água, luz, telefone, e vira mais um boleto de pagamento apenas, Rosicler. Então, nós temos que ponderar que a penalização por retirar a habilitação dele, fazer ele ter que ir para um cursinho técnico, reaprender várias outras coisas, faz com que ele repense no seu modo de dirigir. E isso é educação, isso é conscientização. Isso é o que nós temos que atingir. Mas, Rosicler, vou voltar lá. Vou voltar nas infrações da majoração dos valores, que aconteceu agora, novembro de 2014. Então, o que ocorre? Essas normas, por exemplo, a faixa contínua, se você comete ela uma vez, é R$ 957. Se você pratica ela a mesma infração no período de um ano, ela dobra o seu valor. Tanto ela, quanto também ultrapassar pelo acostamento. Nós temos agora infrações de trânsito, como no caso do racha, que está sendo enquadrado no caso do racha como se fosse a infração da embriaguez. Ou seja, além da pena ser de R$ 1.950, que é um valor muito alto, aplica-se a pena, aí sim, suspensão da habilitação, na embriaguez é 1 ano, no racha vai ser também 1 ano. Então, aplica-se a pena de suspensão da habilitação por 1 ano. A pessoa fica 1 ano sem dirigir. Como também, se ele provocar algum acidente no racha ou na embriaguez, que agora não se discute mais se é um crime doloso ou se é um crime culposo, não importa. A lei veio e falou assim, é crime culposo. E qual é a pena? A pena é alta agora. Provocou um acidente, provocou uma lesão, nós temos de 6 meses a 3 anos. Essa lesão é grave, nós temos de 3 anos a 6 anos. A pessoa veio a óbito, morreu, 5 anos a 10 anos é a pena de prisão. E em alguns casos desse, a pena de prisão é reclusão, não tem fiança. Ou seja, é inafiançável. A pessoa vai ficar reclusa desde o primeiro momento, até que ele consiga contratar um advogado e talvez relaxar essa prisão. Mas vai ter que buscar o relaxamento da prisão e vai ter que verificar se o juiz vai dar. Dependendo das circunstâncias, o juiz pode negar. Tá certo. Olha, tem uma pergunta aqui. Em sua opinião, os condutores são precocemente colocados para enfrentar o trânsito nas cidades ou deveriam passar por uma avaliação psicológica mais apurada? Olha, o processo de habilitação, ele coloca esses novos condutores em vários aspectos, reprovando eles. Ele passa por uma análise psicológica. Tá? Essa análise psicológica não é para verificar se a pessoa é louca ou não, muito longe disso. É para verificar se ela tem condições psicológicas de dirigir.
Eu acredito que o processo de habilitação ele é muito bom, tá? Se ele for respeitado corretamente, se ele for cobrado corretamente. Mas a minha preocupação não é no processo de habilitação. É que essa pessoa habilitada, ela vai ter essa avaliação psicológica só se ele for profissional, ou seja, trabalhar com a sua habilitação. Nenhum psicólogo vai fazer nenhuma análise no candidato só de renovação. Por quê? Na renovação você apenas faz o exame médico, Rosicléia. Você não faz nenhuma análise mais psicológica. Se a pessoa teve algum distúrbio, algum descontrole durante todo o processo de habilitação dele, ele só vai ser apurado no processo de habilitação, lá no começo. Não depois de ter passado por esse processo, nunca mais ele volta para uma análise psicológica. E a habilitação, eu enfatizo, ela é uma permissão para sempre. Ela não é definitiva. Não tem só aquele caráter provisório, o período de 1 ano. O Estado pode, a qualquer momento, falar para todos nós aqui sentados nesse estúdio que nós não temos mais direito de dirigir e vamos devolver essa habilitação para o Estado. Por algum motivo até aleatório à nossa vontade. Mesmo que eu não tenha feito nenhuma infração, nada, o Estado fala, ó, a partir de agora eu vou cortar as habilitações que começam com a letra R de Rodrigo. Por que não? R de Rosicléia? R de Rosicléia. Então nós perderíamos nossa habilitação por qualquer motivo, até fútil, banal, porque é provisória a habilitação. Entendi. Então eu acredito que a cada 5 anos os condutores, eles tinham que passar de novo por uma aulinha, rever algumas melhorias da lei, algumas mudanças da lei e para uma análise psicológica novamente, não só um exame médico. Sim, aí vem aquela pergunta, até a gente estava conversando em off aqui, né, sobre de um tempo para cá, as carteiras, né, de habilitação antigas que foram vencendo, as pessoas precisariam passar por um novo curso, fazer uma provinha, então eu gostaria de saber sobre isso. Como funciona? É assim, houve uma melhoria na lei só no estado de São Paulo. O estado de São Paulo obrigou a todos os condutores, quando houve essa mudança da habilitação, a passarem por essa aula novamente, o curso novamente, ou que as pessoas falassem, não, eu tenho o domínio das leis de trânsito, eu vou apenas fazer a prova na Ciretran ou em algum outro estabelecimento teórico que exista. Essa prova foi muito importante. Foi sentido que pessoas que voltaram a estudar, voltaram a frequentar o curso teórico e não só de fazer a prova, falaram, olha, eu era contra isso, mas foi importante para o meu conhecimento pessoal, que essa mudança na lei trouxe para essas pessoas. O Estado de São Paulo avançou na lei. Foi uma pena que retroagiu tudo, porque essa lei era apenas uma vez. Quem fez essa prova, quem fez esse curso, foi aprovado e está com habilitação no bolso hoje no Estado de São Paulo, não tem que passar novamente. Não tem. Não tem que passar. É apenas uma vez. Está se cogitando essa alteração na lei. É importante que tenha essa alteração, que as pessoas a cada 5 anos elas façam, como eu acabei de falar, um curso novamente, nem que for poucas horas, mas que volte a estudar. Não só fazer a prova, eu sou contra ir lá e fazer só a prova. Tem que passar pelo curso e estudar novamente, que seja pelo menos... tipo de uma revisão, né? Uma revisão. Muitas leis... Porque... Muitas coisas acabam, acaba a gente esquecendo com o tempo, que nem... No meu caso, por exemplo, eu já tenho mais de 30 anos de carta de motorista, bem mais, 30 por aí. Enfim, a pessoa, com o tempo, algumas coisas acabam ficando para trás, esquecidas. Né? Com certeza, com certeza. É essa hora que a lei tem que se preocupar com a conscientização. A lei tem que obrigar ao cidadão a buscar essa conscientização. Se ele vai ter essa conscientização ou não, depende do empresário, do profissional que vai trabalhar com esse cidadão. Mas a busca da conscientização está na educação. Tá certo. Pois é, nós estamos aqui, é uma pena, já estamos chegando no final, com o Dr. Rodrigo Pasqualato Geraldo, né? Conhecido como Dr. Geraldo, né? Isso. Geraldo. Estamos terminando aqui o programa Variedades. Eu gostaria muito de agradecer ao Dr. Rodrigo por ter vindo aqui, por ter deixado a gente mais informado sobre o trânsito e convidar, inclusive, para estar voltando mais vezes aqui com a gente. Dr. Rodrigo, muito obrigada. Rosicléia, eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade. Bom, estamos indo embora. Quero agradecer ao Paulo, mais uma vez, da Center Comunicação Visual, também ao Vitor, ao Daniel, lá da Sonoarte. Agradecer por estarem aqui com a gente, você já sabe.
entrar em contato com a gente? É fácil, é o e-mail, manda um e-mail pra gente, variedadesrosiclertvrp9@hotmail.com. O meu muito obrigada e até a próxima, se Deus quiser.